Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. Aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos e padrões de candle. E o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Então, o que nós estamos observando aqui no gráfico? O momento aonde o gráfico comprador tentou subir duas vezes, não conseguiu, tá? Tínhamos uma região de resistência aqui, tá? E agora está pintando uma desaceleração, então vou fazer uma compra. OK? Ele rompe a região de ele rompe a região de suporte, né? E essa região de suporte já não é mais um suporte, ele é uma resistência, tá? Então agora nós temos aqui uma grande região que foi respeitada em 2 pontos, né, quando ela era suporte, e agora ela se tornou uma resistência. E por ter se tornado uma resistência e ter tido uma desaceleração do movimento vendedor aqui, o princípio da atração da resistência está puxando o gráfico para ela, tá? Por isso que eu fiz uma compra. Vamos lá, movimento comprador, né? Fazendo uma ignição. Uma belíssima de uma ignição. Tá vendo? Então, perfeito. Então, fiz uma compra após um rompimento de região de suporte que se transformou agora em uma resistência, tá? Já analisei o movimento macro. E agora, pessoal, a gente vai de novo abrir o EURUSD. Ontem eu estava falando com o Carlos, né? Falei, Carlos, eu não vou abrir mais o EUROJPY de segunda moeda não, tá? Porque ontem a gente pegou um cenário bem difícil. Você que ainda não assistiu, assiste lá um vídeo anterior do dia de hoje, que você vai ver, quando eu abro a moeda EUROJPY, eu vejo um cenário inóspito para fazer operações. Olha o princípio da atração, hein? O princípio da atração tá atuando legal aqui, pessoal. Só que deixou aqui um finalzinho de movimento, ó. Nada palpável ainda pra gente operar, tá? Será que o movimento comprador vai resistir após esse final de movimento? Ele vai conseguir tentar alcançar essa região? Ou ele vai deixar para os vendedores prosseguir essa tendência estreita? Vamos ver, hein? Ó, o movimento comprador tá bastante forte ali, hein? Tentando preencher a região. Mas parece que os vendedores não estão deixando não, pessoal. Ixi, ó, vou entrar vendido agora. Porque, veja só, né? Apesar de toda a força que foi feita ali, parece que houve uma perca de briga. Em cima de todos os conflitos, né? Teve uma perda de briga aí. Tá? E é por isso que você está vendo agora os vendedores, ó, ganhar confiança, tá? Olha lá, os vendedores estão mais atuantes nesse momento do gráfico. Deixa eu abrir EURUSD novamente. Opções binárias, EURUSD. Tá difícil, hein? Tá difícil para os vendedores, mas não tá impossível. Top demais, batemos a meta. Tá? Então, eu cheguei a abrir, eu vou falar, em determinado momento da movimentação do candle, do gráfico, eu cheguei a duvidar que os vendedores ganhariam, tá?
Mas a minha análise foi acreditando na vitória dos vendedores. Só que chegou no momento ali que eu perdi a fé, tá? Que eu achei que os compradores, eles fariam um preenchimento, né? Que faltava um espaço para ser preenchido aqui. Mas o contexto me mostrava que a vitória seria dos vendedores, tá? Quero dar aqui as boas-vindas para você que é novo no nosso canal. Seja bem-vindo. Aqui a gente vai ajudar você a lapidar sua visão diária. Você vai enxergar o gráfico como nunca antes foi enxergado, tá? Você que maratona vários canais vai começar a gostar desse canal aqui para maratonar, tá? Porque aqui a gente mostra realmente o gráfico como ele é, né? A gente não trabalha no achismo e nem faz vídeos no achismo também. Tudo aqui tem uma ligação, tá? Aqui a conta é exata para você poder fazer sua operação, tá? E aqui o gráfico não te cerca, é você que cerca o gráfico, tá? Você vai sempre encontrar um caminho para sua análise para você fazer a melhor operação. Então vamos lá, ó. Identificando aqui o movimento gráfico. Estávamos trabalhando dentro de um canal de baixa, ok? Depois, o que a gente viu no movimento secundário? Participação. E participação. Ok? Porém, quando a gente chega até aqui, eu estou analisando essa tendência por completo, tá? Então eu percebo aqui, tá, que dentro dessa participação, ó, dentro dessa participação está ocorrendo uma tendência estreita de queda, ok? Essa tendência ela tem um candle de impulsão, ela tem um candle de desaceleração por causa dessa região aqui, tá? Depois ele volta a ganhar confiança novamente e depois ele desacelera com uma grande negação na parte superior, tá? Então eu vou fazer aqui vou aproximar o microscópio, né, para você entender o DNA agora do movimento gráfico, tá? Quando o gráfico ele chega com essa movimentação aqui, eu faço uma compra. Por quê? Eu vou mostrar para você. A partir desse momento aqui, ó, os compradores no primeiro momento do candle, eles quiseram reverter, tá? Foi o nascimento do candle, né? Ele nasce aqui, tá? Nessa região aqui, tá? E aí os compradores tentam vencer a operação. Só que acontece que os vendedores terminam o candle vencendo a operação. Ok? Então, logo eu entendo que por causa dessa desaceleração, né? Os vendedores venceram, mas desacelerou mais ainda o movimento. Você consegue ver a diferença dessa desaceleração para essa? Entendeu? Então eu logo entendo que é necessário a gente fazer uma compra aqui, tá? Então uma desaceleração mais brusca que a anterior, que estava numa região de suporte, tá? Essa região aqui, pessoal, ela se torna também uma região de resistência no futuro, tá? Então o que eu quero dizer para você, que quando ele desacelerou aqui, hoje eu tô travando minha língua, deixa eu tomar um pouquinho de café. Nós tínhamos uma região de suporte que se transformou em uma resistência. Tá? Vou marcar aqui para você ver, ó. No passado, ela era suporte, porque suportou o preço. E aqui,
a função dela era resistir o preço. Tá? Ela se transforma em uma resistência. E quando acontece esse rompimento aqui, ó, quando acontece esse rompimento, nós entendemos que nasce algo diferente perto dessa tendência. Tá? Deixa eu escrever aqui, ó, rompimento. O rompimento, ele dá origem ao princípio da atração. Então, vou colocar aqui, ó, a força de atração. O que a força de atração faz? Ela magnetiza essa resistência aqui, que a função dela é resistir, e a partir dessa desaceleração e conflito aqui, tá? O gráfico começa a ser atraído para a resistência. Tá? Então a gente já faz a operação aqui, ele já faz 2 candles sendo atraído, ou 3, né? Deixa eu dar uma olhada. Ele faz 3 candles sendo atraído, e depois aquela força, ela se esvai, né? E aí a gente já ganhou, já fez a vitória. Tá? Então, entendeu? Depois do rompimento, houve uma desaceleração mais brusca e esse suporte se transformou em uma resistência e, por causa do rompimento, nasceu uma força de atração nessa resistência que começou a atrair o movimento para ela. Tá? E a gente aproveitou. Enxergando a força. Tá? Nós enxergamos a força ser ativada. É como se apertasse um botão. Tá? E ela começou a ser magnetizada. Tchom, 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 tchom. E aí o candle vai sendo puxado para ela. Tá? Cada vez mais. Tá? Após 3 candles, a gente teve aqui, né, que vender. Por quê? Não tinha mais força compradora o suficiente para levar o gráfico até a região de resistência. Tá? Ó, resistência. Tá? Então o que nós analisamos aqui? Esse candle aqui, tá? É um ganho de briga comprador. Tá? Então vamos lá, vou fazer a leitura aqui para você. Ó. No primeiro momento, o vendedor tenta descer, de olho nesse candle aqui. Ó. Tá? Nesse candle eu quero que você fique de olho. Tá? O movimento do vendedor tenta descer e perde a briga para os compradores. Tá? No segundo momento, o comprador faz um final de movimento. Aí eu acendo uma luz de alerta. Eu falei, peraí, mas o movimento está sendo atraído pela resistência. Né? Essa resistência aqui. Vou desenhar ela de novo para você. Falta mais um pouco ainda para preencher. Né? Falta mais um espacinho para preencher. Então, o que eu aguardava aqui? Eu aguardava que esse candle aqui, após esse final de movimento, que ele fosse um candle robusto, de preenchimento. Por quê? A força da atração, ela está atraindo esse movimento comprador. Ela foi ativada após o rompimento desse suporte. Tá? Então, beleza. Só que eu não consigo observar, tá? Eu não consigo observar o candle que eu estava aguardando que fosse. Ele faz um candle menor ainda que o anterior. Ou seja, os compradores deixaram um último suspiro. Tá? Último suspiro com um doji, né? Com um doji menor ainda que o anterior. E aí eu entendi que daqui por diante os vendedores ganhariam a briga, porque não tinha mais o que fazer ali. Eles desistiram de preencher. Então aqui, pessoal, a nossa entrada, tá? Ela foi na desistência de preenchimento dos compradores da região rompida. Tá? Então,
Nós, ó, compradores desistiram de preencher o preço do ativo na resistência, mesmo com a força de atração ao seu favor. Tá? Então, em determinados momentos do gráfico, você vai perceber que você não pode esperar mais um preenchimento. Você já vai ter que reverter a partir dali. E em determinados momentos do gráfico, você vai ter que esperar preencher para fazer sua operação. Então, da mesma forma que você não pode esperar, você vai ter que esperar de uma vez, né? Uma vez que você for operar. E da mesma forma que você, né, vai ter que esperar, vai ter momentos que você não vai poder esperar, que vai ter que fazer antes. Tá? Então tem dois lados. Em determinado momento você vai ter que esperar para preencher, e em outros momentos você não vai poder esperar. Tá? Outros você vai ter que esperar, e outros você vai ter que esperar preencher. Né? Eu acho que eu fiz uma confusão na sua cabeça. Né? Mas o que eu quero te dizer é que você tem que estar preparado para os dois momentos. Tá? Então, agora consertei o caminho, né? Esteja preparado ou preparada, né? Temos mulheres também que nos acompanham aqui, que operam opções binárias no nosso canal. Esteja preparado para os dois momentos, tá? Ou seja, não preencheu, faz a operação. Preencheu, faz a operação também, ok? Que aí você com certeza vai se tornar um trader imparável, ok? E olha aí, pessoal, a nossa operação, tá? A primeira foi a favor do movimento macro, perdão. A primeira foi contra o movimento macro, tá? A primeira operação. Mas esse contexto aqui, ele trouxe muita segurança para a gente, tá? A segunda operação foi a favor do movimento macro. Então, de certa forma, né, o movimento macro, ele nos ajudou a que esse candle não preenchesse, ficasse menor que esse, e a gente pudesse vender. E olha só como ele interfere, pessoal. O movimento macro, ele interfere muito forte nas movimentações. Você consegue visualizar aqui? Olha só. Olha só. Olha a presença do movimento vendedor. Olha a presença. Olha, quase não temos compradores aqui. Por que isso? Porque o macro, pessoal, ele está muito forte. Tá? Ele está ventando muito forte para baixo. Ok? E isso também ajuda bastante a gente conseguir as nossas vitórias. Ok? Gostou do vídeo? Deixa o teu like. Não se esqueça de se inscrever e ative o sininho para receber notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.